Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Você está feliz hoje? Estamos felizes, alegres, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, amém? Nós estamos em um mês de aniversário, né? Parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para nós, né? Aleluia, estamos em festa, celebrando 11 anos de Verbo da Vida em Arujá. E é maravilhoso estarmos aqui. E saber que não foi o braço do pastor Lucas ou do pastor Ângelo que está com ele desde sempre, ou o nosso próprio braço que fez tudo isso. Né? Deuteronômio 8 diz assim: não diga que foi a sua força, o seu braço que fez você prosperar, mas foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus que nos trouxe até aqui. E é o poder de Deus que vai nos levar mais adiante, além, em uma nova fase, para vivermos coisas ainda maiores. Amém? Não depende do nosso braço, dos nossos recursos. Nós dependemos, aleluia, exclusivamente do poder de Deus. Amém? Então, glória a Deus pela vida do nosso pastor Lucas, pela vida da Camila, sua esposa. Vamos aplaudir a vida deles em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso. Que Deus continue acrescentando cada vez mais na vida do casal, na família deles. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu declaro em nome de Jesus esta palavra sendo resposta, aleluia, para cada um de nós. Essa palavra caindo no bom solo do nosso coração, para produzir frutos que vão glorificar o Teu nome. Toda distração, tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção ou impedir o fluir da Tua unção do Teu Espírito, em nome de Jesus está por terra agora. Eu declaro mentes, aleluia, prontas para receber, cativas, aleluia, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra, amados, nesta noite, é uma resposta de Deus para você. Amém? Você crê nisso? Mas a questão é, o que você vai fazer com essa resposta? 2 pontos. Como você vai receber e o que você vai fazer com aquilo que Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Não importa você ter, não importa apenas você ter uma resposta vinda de Deus. É a maneira como você acolhe isso. E é o que você faz depois que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não adianta você receber uma direção de Deus específica e não houver uma empolgação, aquilo não vier misturado com fé e obediência. Não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Amém? Então que nessa noite você possa receber de fato essa palavra, aleluia, como sendo uma resposta de Deus para aquilo que você está enfrentando, seja uma dificuldade, seja lá o que for. Deus, Ele tem uma resposta para o seu coração nesta noite. Deus, Ele quer falar com você. Amém? Se nós estamos aqui, nós não estamos para mais um culto. Amém? Não é em vão que nós estamos aqui. Eu creio que o Senhor vai falar com você. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Pedro 1:5. Hoje nós estaremos falando sobre o poder disponível de Deus. Eu vou estar lendo na nova Bíblia Viva. Amém? 1 Pedro 1:5 na nova Bíblia Viva diz assim: Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá, em segurança, para recebê-la. Por meio da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia, prestes a ser revelado. O começo desse versículo está dizendo que o poder grandioso de Deus vai garantir que você chegue, aleluia, aonde Deus projetou que você chegasse. Não é a sua força, a sua capacidade, o seu poder aquisitivo, amém? Mas é o poder de Deus que vai fazer que você chegue lá. Não apenas chegue, mas no local que você tem como objetivo, naquilo que Ele colocou no seu coração. Mas que você chegue em segurança. O poder de Deus vai te conduzir a este lugar em segurança. Ele te garante, Ele te dá certeza. Amém? Pedro está dizendo que o grandioso poder de Deus garantirá. Ele te dá a garantia de que o poder dele vai te conduzir, vai te levar em segurança, vai confirmar aquilo que ele prometeu para você.
Glória a Deus porque não depende de mim, não depende da minha capacidade, daquilo que eu sei fazer, depende do poder de Deus. Nós somos conduzidos e guiados pelo poder de Deus. E como diz o tema dessa noite, o poder de Deus está disponível para mim e para você, para nós usufruirmos na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso ministério, amém? O Evangelho de Deus, Paulo disse que é o poder de Deus, o Evangelho é o poder, ou seja, isso que nós estamos vivendo aqui, se não houver o poder de Deus envolvido, se o poder de Deus não estiver aqui se manifestando no nosso meio, é apenas mais uma reunião. É isso que nos faz diferentes. Essa é a diferença do povo de Deus. Porque nós temos o poder de Deus disponível para nós. É isso que não faz isso aqui ser apenas um encontro de amigos. Mas vai ser a reunião dos santos, o encontro dos crentes, a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Você não está numa palestra motivacional. Eu poderia chegar aqui com frases decoradas, tentando trazer um pouquinho de conforto para a sua alma, tentando fazer você se motivar, e isso talvez surtiria algum efeito. O Evangelho, sem o poder de Deus, ele é como uma historinha que nós contamos para os nossos filhos. Olha, o príncipe veio e salvou a princesa da bruxa má. Tem ali algo que você pode aprender, mas isso não muda a sua vida. Mas quando você recebe o Evangelho com o seu coração, aleluia, o poder de Deus que está contido no Evangelho, isso te transforma de dentro para fora, isso transforma a sua casa, isso transforma a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar. Porque não é uma historinha, não é o conto de fada, é o poder de Deus se manifestando. Amém? Paulo disse em Coríntios que quando ele foi ter com aquela igreja, ele não estava lá com sabedoria humana, com conhecimento humano, mas ele estava lá em demonstração de poder e do Espírito, para que a fé daquelas pessoas não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É aonde a sua fé tem que estar apoiada, no poder de Deus, na capacidade de Deus. Deus, ele pode todas as coisas. Kenneth Hagin, ele disse, ele repete isso várias vezes em alguns dos seus livros, sobre o momento que ele teve uma visão de Jesus. E Jesus chegava até ele dizendo, olha, quando eu estava na terra, eu era o poder de Deus. Eu representava a totalidade do poder de Deus na terra. Se alguém quisesse cura, tinha que vir até mim. As pessoas iam até Jesus para serem curadas. Levavam os seus enfermos, clamavam por misericórdia. E quando elas chegavam até Jesus com fé, aquele poder era ativado. Nós vemos isso com o cego de Jericó. Ele clamou porque clamou, ele insistiu em clamar, ainda que a multidão, as pessoas tentassem abafar a voz dele. Ele continuou a clamar, a gritar, a chamar Jesus, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que em Jesus tinha poder. Aquela mulher do fluxo de sangue também saiu de casa decidida, eu vou tocar na orla das suas vestes, porque eu sei que o poder dele pode me curar. Jesus, ele era tão poderoso, que tinha uma mulher cananeia insistindo com ele, ei, você precisa curar a minha filha, ela está lá em casa endemoniada, eu não sei mais o que fazer. Jesus disse, olha, eu não posso te atender agora, eu preciso cuidar do povo de Israel, vim para eles. Mas ela insistiu tanto, que Jesus disse, olha, a tua fé te salvou, vai, a tua filha está livre desse mal. E naquele momento, Jesus não colocou a mão sobre a filha dela, ele simplesmente liberou a palavra, e lá na casa dela, onde aquela menina estava sendo atormentada, naquele mesmo instante, aquele demônio teve que sair, por causa do poder da palavra que foi liberada através de Jesus. Nós vimos aí que o poder de Deus, ele não está preso a limites geográficos, ao tempo, amém? Jesus Cristo estava falando para Kenneth Hagin, eu estava aqui na terra, e eu era o poder de Deus. Eu representava a totalidade do poder de Deus. Mas eu disse para os meus discípulos, é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei
o mesmo poder que está sobre mim, a mesma pessoa que me capacita com esse poder, que é a pessoa do Espírito Santo. E vocês serão cheios do poder, vocês serão cheios, revestidos desta unção. E é interessante que, enquanto Jesus estava aqui, até os 30 anos, ele não fez praticamente nada. A Bíblia não relata sequer uma dor de cabeça que foi curada através de Jesus. O ministério de Jesus começa no momento que ele é batizado por João Batista, e o Espírito Santo vem sobre ele. E naquele momento, Jesus ele é cheio do Espírito. Foi aí que o ministério de Jesus começou. Foi aí que as curas, os sinais, os mortos começaram a ressuscitar. As coisas maravilhosas que nós vimos escrito a respeito de Jesus aconteceram a partir do momento que ele se revestiu do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Lucas 4:1 que Jesus, depois disso, ele foi cheio do Espírito, conduzido ao deserto. A um lugar onde ele foi privado de companhia. Ele estava lá só, onde ele não tinha o que comer, passou ali jejuando, onde ele estava sendo tentado pelo inimigo, um lugar de provação, de tribulação, de tentação. Mas a palavra diz no versículo 14, que depois disso, depois desses 40 dias, Jesus saiu cheio do poder do Espírito. Ele foi conduzido cheio do Espírito ao deserto. Mas depois disso, ele voltou cheio do poder do Espírito. Talvez você está passando por um momento de tribulação, de dificuldade. Tiago 1 diz assim, que nós devemos nos alegrar quando nós estivermos passando por dificuldades, por tribulações. Porque a tribulação vai produzir o quê? Perseverança. Em Romanos, Paulo ele vai nos dizer que a tribulação vai produzir em nós paciência e um caráter aprovado. E em Coríntios 4:17, diz que essa leve e momentânea tribulação que você está passando, a palavra diz que é leve e momentânea, é algo que vai passar. Jesus não foi esquecido no deserto, ele não ficou lá o resto da vida dele. É algo que foi passageiro. Então essa leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso de glória eterna. Vai produzir em você perseverança, paciência, um caráter aprovado. E no final disso tudo, você ainda vai estar revestido do poder de Deus, mais maduro, mais cheio do Espírito, mais convicto, mais firme. Por isso não tenha preocupação, receio, como que eu vou passar por isso? Eu não estou aguentando mais. Ei, Deus está, aleluia, te capacitando através do poder dEle, para você passar por isso, porque a palavra diz que Ele não permite que nós sejamos provados além das nossas forças. Amém? Por isso passe por isso com alegria, sabendo que no final disso, haverá um peso de glória eterna para você. Aleluia! E Jesus continuou dizendo, eu sou o poder de Deus. Eu era o poder de Deus enquanto eu estava na terra. Mas, então, chegou o tempo onde o Espírito Santo foi enviado. E aquelas 120 pessoas que ficaram ali reunidas, esperando pela promessa do Espírito. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam quando ia acontecer, como que ia ser. Eles simplesmente estavam lá, esperando o cumprimento da promessa. E a palavra diz que de repente, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e todos eles foram cheios do poder de Deus. E a partir daquele momento, não era o poder de Deus concentrado em apenas uma pessoa. Eram 120 homens que saíram por Jerusalém, espalhando o poder de Deus. Eram 120 homens cheios do Espírito Santo. O negócio foi tão grande, tão estrondoso, que chamou a atenção de todos. E as pessoas correram para ver, pensavam que eles estavam bêbados, que eles estavam loucos. O que está acontecendo aqui? E de repente Pedro começou a pregar e 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Ali nasceu a igreja. Aquele foi o start da igreja.
O poder de Deus não estava mais concentrado, mas estava espalhado pela igreja. Pessoas cheias do Espírito, assim como Jesus Cristo era. O poder já não estava apenas em uma pessoa. Aleluia. E hoje o poder de Deus não ficou preso em Jesus ou preso lá no livro de Atos. O poder de Deus está disponível para mim e para você agora. Porque esse mesmo poder habita em mim e em você. A palavra diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E você se torna templo, morada do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de você agora. Você é morada do poder de Deus. Você não é natural, você não é qualquer um. O maior habita em você. Aleluia! Mas nós precisamos nos tornar habilidosos em lidar com esse poder. Uau, eu sou cheio do poder, eu tenho poder. Tá, e agora? O que eu faço? Nós precisamos saber como ativar, como acionar, colocar esse poder para funcionar nas nossas vidas. É interessante que no início da igreja, os apóstolos estavam tendo alguns problemas ali, de sobrecarga, muita coisa para fazer. Então eles separaram alguns homens para poder estar auxiliando no cuidado das viúvas. E 2 deles se destacaram, Estevão e Filipe. O serviço deles era levar comida para as viúvas e fazer que elas fossem assistidas. Mas existia um poder dentro deles. E eles começaram a se tornar habilidosos em lidar com aquele poder, em colocar aquele poder para funcionar. Daqui a pouco Estevão já não estava apenas entregando cesta básica, ele estava pregando no poder de Deus, ele estava curando enfermos, ele estava diante do Sinédrio sendo julgado. Por que você está falando com essa autoridade toda? Daqui a pouco Estevão, que antes era apenas alguém que auxiliava e cuidava das viúvas, estava sendo apedrejado. Cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Filipe também foi designado apenas para levar o mantimento para as viúvas, cuidar para que não faltasse nada para elas. Mas ele também se tornou habilidoso em lidar com o poder que estava dentro dele. E a palavra nos mostra que Filipe, ele saiu, aleluia, por toda parte, curando enfermos, levantando leprosos, colocando o poder que estava dentro dele para funcionar. Sabe o que isso me mostra? Você pode estar cuidando das crianças, você pode estar cuidando do trânsito, mas se você se tornar habilidoso em lidar com o poder que está dentro de você, mesmo que você faça algo simples ou algo mais complexo aqui na igreja, aleluia, o poder de Deus vai te tomar. E hoje você está cuidando das crianças, mas daqui a pouco você está curando enfermos, você está libertando, aleluia, as pessoas de demônios, você está libertando pessoas de opressão, de ansiedade, porque você está começando a aprender a lidar com o poder que está dentro de você. Isso não é só para Estevão, para Filipe, para o profeta, é para todos nós, é para o corpo de Cristo, é para todo filho. Nós temos que nos tornar habilidosos em fazer isso funcionar em nosso favor, em favor das outras pessoas. É interessante que quando Pedro chegou diante daquele homem que estava pedindo esmola, ele disse, olha, desculpa, eu não estou nem com meu celular aqui para te fazer um pix, eu não trouxe minha carteira, eu não tenho nada para poder te ajudar, mas calma aí, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E naquele mesmo momento, o poder de Deus tomou aquele homem que nunca tinha andado. E aquele homem se firmou em suas pernas e começou a pular, a correr. É isso que o poder de Deus faz. E esse poder está dentro de mim agora. Fala assim, esse poder está dentro de mim agora. Aleluia. Eu estava ouvindo outro dia um testemunho de um homem que o pessoal chama de
irmão, brother Novel Reis, eu não sei falar muito bem o inglês, desculpa, mas é o irmão Novel, pronto. E ele andou bastante com Kenneth Hagin. E ele disse que certo dia eles estavam no carro e de repente eles pararam no semáforo e eles viram um homem atravessando com uma certa dificuldade, porque era coxo de uma perna, algo assim. Então o irmão Novel perguntou para Kenneth Hagin e disse: o poder de Deus pode curar esse homem? E Kenneth Hagin disse: pode, mas vai curar se alguém estiver disposto a pagar o preço. Nós temos que estar dispostos a pagar o preço, orando, nos consagrando, nos entregando, nos rendendo cada dia mais e mais. Nos tornando cada dia mais e mais habilidosos em lidar com esse poder, em saber acionar esse poder. Eu gosto muito de ver os vídeos antigos dos avivamentos que tivemos no passado. Na época de Kenneth Hagin, quantas pessoas eram curadas, quantas pessoas eram levantadas de cadeiras de rodas. Sabe, meu coração, ele queima por isso. E eu fico encantado de ver como o Espírito Santo se movia na igreja. Curas, libertações, coisas maravilhosas. Depois você pode pesquisar no YouTube, tantos outros. Kathryn Kuhlman. Homens e mulheres que eram cheias do poder de Deus, que eles escolheram pagar o preço, se consagrar, se voltar totalmente para Deus, para poder estar disponível e se tornar habilidoso em lidar com esse poder. E através dele, pessoas foram curadas, mortos foram ressuscitados. E nós não podemos, como igreja, achar que isso ficou no passado, que isso é para aquele tempo. Não, nós temos que desejar e ansiar por isso na nossa vida. Ser um agente do poder de Deus na vida das pessoas. Jesus Cristo disse: em meu nome, vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos. Ele não colocou ali classificação de ministério. Ele disse que isso estava disponível para cada um de nós. E nós podemos nos mover no poder de Deus e ser resposta para as pessoas. Quantas pessoas estão entrando, muitas das vezes, nas igrejas, ou estão, aleluia, tendo contato conosco no trabalho, na rua, precisando de uma resposta, precisando da manifestação do poder de Deus, e nada está acontecendo porque nós temos o poder, mas não estamos fazendo nada com isso. Você é a resposta de Deus para as pessoas, amém? Você é a resposta de Deus para quem está enfermo, você é a resposta de Deus para quem está com casamento, aleluia, para acabar, você é a resposta de Deus para este mundo, porque você carrega algo que elas não têm. Podem ter dinheiro, podem ter isso ou aquilo, mas nós temos o maior dentro de nós, o poder dentro de nós, o que realmente transforma vidas. Se Pedro tivesse dado uma moeda para aquele homem, ele ia continuar do mesmo jeito. Mas Pedro deu algo que mudou a vida dele para sempre. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos dar às pessoas algo que vai mudar a vida delas para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Jesus Cristo disse, certa vez: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois está escrito que ele falava isso se referindo ao Espírito Santo que viria. Ou seja, que seria derramado o mesmo poder que estava agindo nele, através dele. Ele está dizendo: olha, do seu interior, dentro de você, haverá um poder que vai fluir como um rio, que vai jorrar e fluir como um rio poderoso, trazendo vida, trazendo cura, manifestando, aleluia, a vida de Deus. Isso está disponível para aquele que crê. Jesus Cristo disse: quem crê. Ele não disse fulano, ciclano, ministério tal. Ele disse: quem crê. Você crê? Então você precisa, aleluia, puxar do seu interior
Esse poder que está disponível, capaz de desfazer todo o mal que se levantou contra a sua vida. Todo o mal que está tentando destruir o seu casamento, destruir a sua saúde. Se você puxar de dentro de você, esse poder que habita dentro de você, aleluia, o mal não pode resistir. O diabo tem que fugir. Aleluia. O poder, ele está disponível, amados. E nós não podemos sequer chegar diante de Deus e pedir, Senhor, me dá poder. Quando eu era mais novo, eu era de uma outra igreja e cantava, Senhor, manda poder. Vocês lembram dessa? Não vou cantar aqui para não estragar o clima. E quantas músicas nós cantávamos, Senhor, manda poder. E não sei o que lá. Vem me encher. Mas são tipos de oração como essa que Deus não vai atender, porque o poder já está dentro de você. Ele não vai mandar o poder lá em Pentecoste já foi enviado. O tempo de espera acabou. A palavra diz que eles ficaram esperando pelo derramado do Espírito Santo. Hoje, nesse exato momento, enquanto estou pregando aqui, se você crer, você pode ser batizado no Espírito Santo. Não precisa esperar o apelo no final do culto. Agora mesmo você pode ser curado. Quando Pedro estava na casa de Cornélio, a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas é para aquele que crê, é para aquele que tem sede. Então nós não podemos estar orando, Deus me dá poder. Nós precisamos, Deus me ajuda, me ensina a lidar, a operar com esse poder que está dentro de mim. Aleluia, a me mover com esse poder que o Senhor colocou dentro de mim. Porque o poder, ele não flui automaticamente. Amém? O poder está disponível. Porque se o poder da palavra, o poder de Deus, fluísse automaticamente, eu chegava lá no meu comércio, abria a Bíblia lá em Salmo 91, não sei que lá, na minha casa, Salmo 23, e o poder de Deus é começar a curar, a expulsar os demônios. Não é assim que funciona. O poder está disponível, mas você precisa ativar ele. Amém? Você precisa colocar o poder de Deus para trabalhar em seu favor. Você precisa colocar esse poder para trabalhar na sua casa, trabalhar nos seus negócios, trabalhar no seu corpo, tirando toda a enfermidade. Aleluia! Glória a Deus. Você tem que colocar Deus para trabalhar para você. E é o que Ele mais quer. Ele disse que enquanto você descansa, enquanto você espera, Ele está trabalhando. Então o que eu vou fazer? Vou entregar e vou ver o poder de Deus trabalhar em meu favor. Enquanto eu descanso, enquanto eu confio, enquanto eu estou com as minhas mãos levantadas, crendo que Deus vai fazer o que Ele disse, Ele está fazendo. E o poder de Deus está em operação. O poder de Deus está agindo. Aleluia, o poder de Deus fará o serviço completo. Amém? Só que existe algumas atitudes da nossa parte que por vezes limitam o poder de Deus. O Salmo 78, lá no versículo 41, vai dizer que os homens de Israel, eles limitaram o poder de Deus. Olha que coisa. Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. O Criador dos céus e da terra foi limitado, por quê? Por causa de murmuração, por causa de incredulidade, por causa de insubmissão, por causa da dureza do coração deles. O poder de Deus que estava disponível, que já tinha feito tantas coisas por eles. A palavra diz lá em Salmo 78, 41, que esse poder foi limitado. E nós podemos estar fazendo isso na nossa vida. Podemos estar limitando o poder de Deus. Com murmuração, incredulidade, carnalidade. Outra coisa que também pode limitar o poder de Deus na nossa vida é falta de empolgação com a palavra. Eu vou dar um exemplo e você vai entender. Alguns dias atrás nós recebemos alguns amigos em casa e fizemos lá um jantar para eles. E eles gostaram bastante da comida. Não fui eu que cozinhei, porque se fosse eles não tinham gostado. Com certeza. Foi a minha esposa.
que além de linda, cozinha bem pra caramba. Deus foi bom demais para mim. Mas eles gostaram tanto, eles ficaram tão impactados com a comida, que no dia seguinte, cara, será que ainda tem? Eu vou lá de novo para comer. Mano, aquele purê estava demais. Semana passada estávamos juntos de novo e comentaram novamente, a comida da Déia, isso, aquilo. Eles foram impactados. Só que o impacto que eles tiveram não teve o mesmo efeito comigo. Não é que essa comida é ruim, entenda bem. Ao contrário, melhorou ao longo dos anos. Está cada dia melhor. Mas entenda, depois de 8 anos comendo o mesmo purê, o mesmo arroz, o mesmo feijão, o mesmo tempero, aquilo acaba se tornando comum para mim. No começo do namoro, nos primeiros meses, no começo do casamento, era uau, que comida gostosa. Mas hoje eu não acordo, amor, aquele feijão estava demais. Eu não falo isso para ela. Só falo ali na hora, amor, está de parabéns, muito bom, glória a Deus, amém. Mas eu não fico, uau, semana que vem, nossa, não. O tempero é o mesmo, melhorou até, mas se tornou comum para mim. Talvez se esses meus amigos forem toda semana lá, ou dia sim, dia não precisam pegar essa ideia, pelo amor de Deus. É só um exemplo. Mas se eles fizessem isso, talvez aquilo que impactou eles, depois ia se tornar comum também. O que eu quero dizer com isso é que, quando você chegou aqui, viu a excelência da igreja, o mover do Espírito, os louvores, a palavra, isso te impactou. Mas será que hoje, depois de 5 anos, experimentando o mesmo tempero, a mesma comida, o mesmo purê que o pastor Lucas dá para a gente, que o pastor Ângelo serve para a gente, será que isso ainda tem o mesmo impacto em nós? Ou será que a palavra se tornou comum? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a palavra da fé foi através do livro de Kenneth Hagin, O Nome de Jesus. Que livro maravilhoso. Eu fiquei abestalhado com aquele livro. Depois eu li a Autoridade do Crente, aí eu fiquei abobalhado. Falei, uau, onde eu estava que eu não tinha visto isso? Só que eu não estava morando aqui no Brasil naquela época, eu estava em outro país. E lá onde eu estava não tinha Verbo da Vida ou Rema. No final do livro eles tinham lá a indicação para fazer o Rema e tudo mais. Mas eu falei, poxa, estou aqui, não tem nem sinal de verbo, nem rema, nem nada. Pesquisei aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes, também não tinha ainda Verbo da Vida ou Rema. Mas os anos se passaram, eu me mudei daquele país, fui para um outro país, ainda lá na Europa, e naquele outro lugar que eu estava, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Verbo daqui de Guarulhos. E lá eu tive um contato maior, fiz uma escola com os mesmos fundamentos, com o mesmo ensinamento do Rema. E a cada aula, a cada matéria, era uma bomba que caía na minha cabeça. Eu falava, uau, eu quero mais, eu quero mais. Mas será que hoje eu estou dessa maneira? Porque enquanto eu estava lá, eu quero mais, aquilo estava me mudando por dentro, aquilo estava me transformando, eu já não falava mais incredulidade, eu já não falava mais errado, eu estava começando a falar em conformidade com o ensinamento, com a palavra de Deus. Meu pensamento, a minha mentalidade mudou. Mas e hoje, depois de, 10, 12 anos que eu tive contato com isso, será que essa empolgação acabou? Será que a empolgação que você tinha no começo acabou? A palavra de Deus, ela vai funcionar para você quando você se empolgar com ela. Quando você ouvir, não como, aleluia, algo comum. Mas Salmo 23 aqui, nosso Senhor, olha, nossa, tem um tempero diferente aqui hoje, eu não sei. Você já ouviu aquilo várias vezes, mas não sei, o que você fez aqui hoje, pastor? Parece que, tem algo novo, algo fresco aqui. É dessa forma que nós temos que receber a palavra. Ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela produz resultados. Existe um poder contido na palavra de Deus.
E quando você recebe ela dessa forma, com empolgação, ela cai no seu coração. Aleluia, não tem outra, você vai começar a falar. E esse é o espírito da fé. Crer com o coração e falar com a boca. É isso que vai produzir resultados. Mas quantas vezes, porque nós estamos há anos experimentando o mesmo tempero, a mesma comida, sentamos aqui, depois cumprimentamos os amigos e vamos para casa, pronto, bati meu cartão, está tudo certo, beleza. Se nós voltarmos àquele momento do início, de nos empolgarmos com a palavra, amados, não vai passar pouco tempo. O avivamento que eu acabei de citar, que aconteceu anos atrás, ele vai começar a acontecer aqui no nosso meio. Pessoas serão curadas, paralíticos irão se levantar, as pessoas virão de toda parte, porque elas irão perceber o fogo de Deus neste lugar. O fogo chama atenção. Mas o nosso coração tem que estar com essa empolgação, essa fome, esse desejo por mais. Quando eu estava empolgado, uau, chegava a notificação, depois eu vejo. Agora, amém, pastor? Nós precisamos voltar àquela prática de nos empolgar, receber a palavra de Deus como algo fresco. Não importa se já foi falado, aleluia, seu coração tem que estar pronto para receber isso, com alegria. Porque é isso que vai produzir o poder de Deus na sua vida. Amém? Nós não podemos nos tornar frios. Temos que ser fervorosos. Aleluia. E o que é que vai ativar o poder de Deus? A resposta, uma das respostas está lá no primeiro versículo que nós lemos. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá. Ou seja, o poder de Deus vai garantir que você chegue aonde Ele determinou em segurança, para receber o que Ele prometeu. Como? Por meio da fé. Por meio da fé. Através da fé, é que você vai ativar o poder de Deus. E você não precisa orar pedindo para Deus te dar fé. Paulo disse que cada um de nós, em Romanos 12, temos uma medida de fé em nós. A fé já está aí, a fé do próprio Deus. A fé que chamou à existência quando tudo era nada, vazio. Deus disse, haja luz, e houve luz, e criou todas as coisas. Essa fé que Deus usou, ela está dentro de você agora. Você possui essa fé. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você tem, aleluia, essa fé dentro de você. E é através dessa fé que você vai colocar o poder de Deus na sua vida. Quando você e eu vou ser curada, ela determinou como aquela história ia acabar. Ela determinou, eu não vou voltar para minha casa do mesmo jeito. A fé dela determinou como ia ser o fim daquela doença. A sua fé pode determinar hoje o fim dessa doença, o fim dessa situação, o fim desses problemas na sua casa, no seu casamento. A sua fé te coloca no comando. Aleluia. Pela fé você vai, aleluia, ativar o poder de Deus. Mesmo que seja impossível. Aleluia. Tudo o que é impossível, a fé pode ter. Pega isso, tudo o que é impossível, a fé pode ter. Se é possível, você vai lá e faz, mas tudo que é impossível, tudo que está desenganado pelos médicos, tudo que as pessoas olham e dizem não tem mais jeito, aleluia, a fé pode ter, a fé pode agarrar, a fé pode trazer à existência. Porque a fé é a certeza, aleluia, a fé é o fundamento, a certeza de que nós já temos aquilo que Deus prometeu, amém? Segunda coisa que vai ativar o poder, dar lugar ao Espírito. Aleluia. Nós precisamos nos tornar também habilidosos em nos mover com o Espírito Santo, em nos render a Ele. Não podemos estar aqui com um espírito crítico julgando, olha o guitarrista errou, olha o baterista fez isso. Não, feche os seus olhos e se rende. Se entregue.
sem reservas. Se tem alguma situação para resolver, Pai, está aqui nas tuas mãos, agora eu vou te adorar, te louvar, vou me entregar, vou me render. Enquanto eu estiver aqui com as minhas mãos levantadas, o Senhor vai estar trabalhando em meu favor, porque eu sei que a batalha é do Senhor. Enquanto você está aqui se rendendo ao Espírito Santo, Deus ele está agindo. Lá em Efésios, último versículo, Efésios 3:21, se eu não me engano, diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas é de acordo com o seu poder que em nós opera. Ou seja, conforme você vai se rendendo, conforme você vai se entregando ao Espírito e se movendo com Ele, é que esse poder vai se movendo em você. E aquilo que os seus olhos não viram, o que não chegou no seu coração, na sua mente, aleluia, vai se tornando real. Muito além do que você pediu, muito além do que você pensou, aleluia, Deus vai operando, porque você está dando lugar ao Espírito Santo. E Ele fará infinitamente mais. Porque você está dando lugar ao poder de Deus. Você está se movendo ao poder de Deus. Deus, eu não sei como fazer isso, eu não sei como resolver essa situação, mas eu me coloco diante de Ti, rendido, em adoração, eu me prostro aqui, Senhor, eu me derramo de todo o meu coração, sem reservas, porque eu sei que o Senhor pode. Porque enquanto nós estivermos tentando fazer do nosso jeito, é murro em ponto de faca, é quebrar a cara toda hora, mas quando você se rende ao Espírito de Deus, a palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É dessa forma que você vai andar em vitória. Não adianta você ter esse poder disponível dentro de você e andar por aí derrotado, com cara de prejuízo, perguntando como que vai ser, o que eu vou fazer, de onde eu vou tirar. Se existe um poder disponível dentro de você, você precisa aprender a sacar desse poder, a tirar desse poder e colocar ele, aleluia, em ação para trabalhar em seu favor. Outra coisa que coloca o poder de Deus em ação. Nós vimos fé, vimos se mover com o Espírito, se render. Outra coisa, obediência. Não adianta nada você ouvir uma palavra, uma direção de Deus, mas você não obedecer. Aquilo ia dar um norte para a sua vida, ia transformar a sua história. Mas se você não crer e não colocar em prática, Hebreus vai dizer que a palavra que eles ouviram não teve proveito nenhum. A palavra é poderosa, mas a palavra que eles ouviram não teve proveito nenhum. Está falando de quem? Do povo de Israel. Porque eles não misturaram aquela palavra com fé. E não é apenas você crer, é você ter uma ação correspondente, que é obedecer, que é andar de acordo com aquilo que você ouviu da parte de Deus. E amados, nós temos experimentado isso na nossa vida, na nossa família. No final do ano passado, nós recebemos uma direção de Deus, eu e minha esposa, de sairmos de Arujá, onde nós morávamos, e ir para Mogi. Era algo que não fazia sentido. Poxa, estou tão perto da igreja. A igreja agora vai mudar, era só sair rolando, eu já estava na igreja. Ia ficar mais perto ainda. Estava tudo tão bem encaixado, as terapias do nosso filho, que é autista, os horários. Tínhamos uma boa escola aqui para os nossos 2 filhos. Estava tudo tão bem. O aluguel em dia, não estava faltando nada. E de repente vem essa direção e a gente, amém, vamos obedecer. Se eu não me engano, tem uns 2, 3 meses que nós mudamos. E no começo, uau, vamos lá, vamos obedecer, vai chegar, vai acontecer. Só que conforme a gente foi colocando as coisas para funcionar, a mudança, o negócio começou a ficar apertado. Porque a gente não achava mais uma escola que acolhesse o nosso filho conforme a necessidade dele. E a gente estava vendo, vamos ter que pagar uma escola particular. E era algo que, naquela época, não cabia no nosso bolso, na nossa realidade. Pagar uma escola particular não estava dentro do orçamento. E não apenas a escola,
A gasolina de Mogi para cá era outro gasto. A casa, o apartamento que nós conseguimos também é um pouco mais caro do que o que nós tínhamos aqui. E todas essas coisas, sabe, ter que organizar todo o horário novamente das terapias do nosso filho, tudo isso começou a nos deixar inquietos, inseguros, e querer nos puxar para trás, e querer fazer a gente desistir. Foram dias onde o inimigo queria, sabe, realmente trazer a nossa atenção para essas coisas. E falar, fica aqui está tranquilo, aqui é a zona de conforto. Mas não adiantava nada eu estar aqui na zona de conforto e não estar no lugar da obediência. Então, mesmo com todos esses poréns que começaram a aparecer, a gente resolveu obedecer. E semanas antes da mudança, nós recebemos uma provisão extraordinária. Algo grandioso mesmo chegou nas nossas mãos. Aleluia. E essa semana eu estava falando com a minha esposa que desde que nós nos mudamos para lá, mesmo com gastos maiores, coisas a mais para pagar, responsabilidades maiores, não tem faltado nada. Amados, eu estou falando sério, não tem faltado nada. Muito contrário, aleluia, nós temos visto chegar mais. Como? Não sei. É o poder de Deus que foi ativado através da obediência, trazendo favor, trazendo provisões. Algo que por anos eu estava tentando fazer e não acontecia, não rompia. Aconteceu. Uma porta se abriu há 2 semanas. E existe uma expectativa de crescimento, de avanço. Estava muito bom aqui, estava confortável, mas, aleluia, a obediência nos levou a um lugar onde tem o desafio, mas também tem a manifestação do poder de Deus. Você vai ter os desafios, mas com o poder de Deus agindo em seu favor, aleluia, tudo é possível. Então se coloque neste lugar de obediência. E você vai começar a experimentar provisões sobrenaturais, favor de Deus, portas se abrindo. Deus, a minha vida não muda, parece que nada acontece. Ei, provavelmente Deus já te deu um comando lá atrás, você ainda não obedeceu, porque você preferiu ficar aqui no seu quentinho, no seu conforto. A obediência ativa o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,16 diz assim: portanto, na versão NBV, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente considerávamos Cristo como ser simples, como um simples ser humano, igual a nós. Como nós pensamos de modo diferente agora. Paulo está dizendo aqui, antigamente nós olhávamos para Jesus como um simples ser humano como nós. Mas hoje nós não o consideramos dessa forma. E ele está dizendo, a ninguém você também deve considerar dessa forma. A nenhum dos servos de Deus você deve considerar dessa forma. Você não é o que as pessoas estão olhando por fora. Você é muito maior por dentro, bem maior do que você imagina. Você não é normal, você é sobrenatural. Existe um poder dentro de você. Isso te torna um ser único. Você é filho de Deus e você carrega a presença do Deus vivo dentro de você. Por que que isso foi possível? Continua dizendo no versículo 17, porque quando alguém está em Cristo, ele se torna uma nova pessoa por dentro, já não é a mesma pessoa, as coisas antigas se passaram, aleluia, agora teve início a uma nova vida. Você é sobrenatural. E Paulo lá em Efésios, ele vai falar, olha, eu estou orando por vocês, estou orando por essa igreja, para que os seus olhos possam ser iluminados,
para que vocês entendam, saibam a grandiosidade do poder que habita dentro de você. O mesmo poder que levantou Jesus, o Espírito de ressurreição, habita dentro de vocês, e vocês precisam entender isso. Aleluia. Nós cantávamos agora há pouco, e podemos até cantar essa música novamente, mas eu creio que agora vai ser com entendimento correto, firmado, com algo fresco na sua cabeça, acerca do poder do nome de Jesus. Veja, Jesus disse em Marcos 16, 17, esses sinais, aleluia, acompanharão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, doentes, e eles ficarão curados. Está dizendo aqui, esses sinais, esse poder vai acompanhar aqueles que crerem. Nós somos da fé, amém? Nós somos aqueles que vê o poder de Deus nos acompanhando por onde nós fomos. E nós precisamos a cada dia nos tornar habilidosos em fé, aleluia, em rendição e obediência, aleluia, à palavra de Deus, aleluia, e colocar esse poder em ação nas nossas vidas. Porque não tem cão dos infernos que resiste ao poder de Deus. O diabo, ele não pode ficar. Tem casamento, aleluia, errado, torto, que, aleluia, resista ao poder de Deus. Não tem enfermidade. Jesus Cristo nos deu, aleluia, o poder do nome dEle. Quando nós declaramos o nome dEle, aleluia, a autoridade que está contida neste nome se manifesta. E as coisas têm que acontecer. Nós temos que declarar o nome de Jesus com aquela empolgação que eu estava falando, com aquela expectativa de que, aleluia, eu estou falando o nome de Jesus e alguma coisa já começou a acontecer. Porque não é um nome comum, é um nome poderoso de Jesus. Se coloque de pé neste momento, vamos declarar esse nome. O nome que está acima de todo nome. Filipenses vai dizer que ele se esvaziou da sua glória, aleluia, mas Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima, muito acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo do joelho se dobrará. Ao nome de Jesus, a enfermidade tem que se dobrar. Ao nome de Jesus, as circunstâncias têm que se dobrar. Os gigantes têm que se dobrar. Diante do poder do nome de Jesus, nada pode ficar do mesmo jeito. Aleluia, vamos, levante as suas mãos. Comece a acionar esse poder. Comece a se render. Esta unção, aleluia. O poder está disponível. E você precisa ativar esse poder. Ah, mas quando alguém chegar aqui e colocar as mãos em mim, não é você que vai dar, aleluia, atividade a esse poder. Colocar esse poder para trabalhar na sua casa, colocar esse poder para trabalhar nos seus negócios. E aquilo que estava parado vai ter que romper por causa do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu creio no poder de Deus. Nós gostamos do poder de Deus. Nós nos movemos no poder de Deus. Aleluia, nós colocamos esse poder para trabalhar em nosso favor. Aleluia. O inferno treme e em seu nome os coxos seu nome, os cegos veem.
Declare a poder no nome de Jesus. Aleluia. Declare em fé. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam. Aleluia. O que você vai fazer com esse poder que está dentro de você? Esse poder não é acessório, amado. Esse poder está disponível agora. Vamos, comece a mover as águas. Existe um rio dentro de você. Os rios do Espírito estão dentro de você agora. Comece a puxar de dentro de você esse poder que vai mudar essa situação, que vai trazer a provisão. Aleluia, que vai quebrar os corações endurecidos. Aleluia. Esse poder que traz cura. O mesmo poder que estava sobre Jesus, aleluia, está dentro de você agora. E você pode liberar a palavra, e essa palavra alcançar o seu filho, alcançar o enfermo, trazer libertação, trazer cura. Aleluia, contido. Ouça isso, contido no poder de Deus está o seu milagre. Contido no poder de Deus está a sua cura. Quando você libera o poder de Deus, você está trazendo, aleluia, a manifestação daquilo que com as suas mãos você não poderia fazer. Aleluia, começa a se mover com o Espírito Santo. O poder de Deus está disponível neste lugar. O poder de Deus está disponível neste lugar para curar. E eu quero que você que está com alguma enfermidade no seu corpo, com alguma dor, que você venha rapidamente aqui na frente. Venha com fé, como aquela mulher, crendo, eu vou lá receber a minha cura. O poder de Deus está disponível para curar, para trazer, aleluia, libertação dessa enfermidade. Alguém que precisa de oração para a cura? Todos curados? Aleluia. Venha, não tenha vergonha, não se esconda. Você não precisa voltar para casa do mesmo jeito. O poder de Deus está disponível. E esse poder vai tocar no seu corpo nessa noite, trazendo cura e libertação. Aleluia. Aleluia, eu creio. Se você está aqui, você já recebeu a Jesus, mas você ainda não recebeu o revestimento do Espírito Santo, o poder de Deus, o revestimento de poder, você também pode vir aqui na frente para receber desse revestimento. O batismo no Espírito é para você hoje. Você não precisa mais esperar. O tempo da espera foi até o Pentecoste. Hoje o poder está disponível agora, e você pode receber pela fé agora o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas e sair daqui cheio do poder de Deus. Se você está nessa condição, venha para ser, aleluia, cheio do poder de Deus.
receber o batismo do Espírito Santo. Quero fazer outro convite. Se você está aqui pela primeira vez ou já tem vindo na nossa igreja e gostaria de nesta noite entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele é seu Salvador, o seu Senhor, o dono da sua vida, que você precisa de salvação. Jesus não está dizendo, quando você melhorar isso, quando você resolver aquilo, então você vem. Não, Ele está dizendo, vinde a mim todos, aleluia, que estáis presos, aleluia, em coisas erradas, no pecado, nos vícios, vinde a mim todos, aleluia. Essa é a sua noite, de você entregar a sua vida a Jesus, de você receber a Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você está nessa condição, dê um sinal na sua mão, com a sua mão, para que nós possamos identificar você. De repente você já fez essa oração, mas você também se afastou, mas nessa noite você quer reconciliar com o Senhor. Alguém? Dê um sinal com a sua mão. Amém. Todos salvos, cheios, curados. Glória a Deus. Tem aqui alguns pedidos de oração e nós vamos orar. E o poder de Deus que está aqui. Amém. Temos uma pessoa vindo aqui para receber Jesus. Amém. Você pode se alegrar. Aleluia. O poder de Deus está sobre ela. Aleluia. Trazendo um novo nascimento, trazendo restauração na vida dela. Mais alguém? Não precisa ficar com vergonha. Ainda há tempo. Se você quer receber Jesus, se reconciliar, essa é a sua noite, amém? Enquanto ela está sendo ministrada, nós vamos orar aqui. Temos um pedido de oração pela Joana. Ela está com câncer terminal. Os médicos já desenganaram ela. E a família toda está sofrendo muito. Os médicos já desenganaram, mas a palavra de Deus não desenganou ela, amém? E isso que nós pregamos hoje vai alcançar a vida da Joana lá onde ela está. E ela será restaurada e isso vai se transformar em testemunho para a glória de Deus. Você crê comigo? Então diga assim bem alto: Joana, você está curada agora mesmo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos te agradecendo pela cura na vida da Joana, se manifestando, aleluia. Nós liberamos uma palavra e declaramos o poder de Deus, fazendo aquilo que os médicos não puderam fazer. Nós declaramos, ela está curada agora, e nós declaramos em nome de Jesus, aleluia, saúde divina, saúde completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A história dela muda hoje. A história dela muda agora, em nome de Jesus. Aleluia. A fé está determinando qual vai ser seu fim, Joana. Você está curada agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Continue em pé, nosso pastor está vindo, amém?